Desde os primeiros momentos da pandemia, lá em março de 2020, foram tantas regras absurdas, sem nenhum fundamento científico, que agora parece natural prefeitos e governadores e até empregadores privados classificarem as pessoas por categorias. Mas pare um pouco para pensar. É normal dizerem quem é bom ou mal apenas por ter ou não se vacinado? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou fazer o que poucos estão fazendo por medo de cancelamento, outra praga dos dias atuais. Vou trazer argumentos para mostrar a inutilidade do passaporte sanitário e para onde essa onda de insanidade e a aceitação de regras tirânicas sem questionamento estão nos levando. O chamado passaporte vacinal, que está sendo implantado em praticamente todo o mundo e avança também no Brasil, é um apartheid sanitário. Apresentar um selo num aplicativo ou um carimbo numa carteirinha de papel para entrar nos lugares, como se isso fosse a garantia de que você está protegido e protegendo os outros contra a Covid, não tem nenhum fundamento, nenhuma fundamentação científica. Ninguém, nem as autoridades, os cientistas ou a própria indústria farmacêutica garante que os vacinados estão livres de contrair e de transmitir Covid. Há inúmeros casos de gente vacinada que ficou doente e até morreu de Covid. Mesmo que para a maioria a imunização surta efeito de minimizar danos maiores, a eficácia não chega nem perto de 100%. Isso quem diz são os estudos comandados pelos próprios fabricantes. Então, por que separar as pessoas? O lógico não seria continuar exigindo o respeito às medidas sanitárias, como uso de máscara, álcool em gel, distanciamento físico e evitar aglomerações? As pessoas parecem ter parado de raciocinar. Pense bem, se a vacina protege tanto, por que os vacinados precisam ter medo dos não vacinados? E se não protege, de que adianta separar as pessoas? Qual o sentido do apartheid? Por que exigir passaporte sanitário para a entrada em estabelecimentos, tirar a liberdade de ir e vir das pessoas e, pior, o direito de acesso à alimentação, serviços de educação e saúde? Já temos casos como o Rio de Janeiro, em que o prefeito impediu o acesso de não vacinados a hospitais. Pessoas com outras doenças que não Covid estão impedidas de fazer cirurgias eletivas, por exemplo. Já vi denúncia de gente com fraturas ou em outras emergências, mas que não estava com Covid, portanto não oferecia risco a ninguém, tendo negado o acesso a atendimento médico. Um paciente que estava há anos na fila de um transplante não pôde receber o órgão quando surgiu um doador só porque não tinha tomado a vacina de Covid. Isso não faz o menor sentido. Se não está vacinado, não pode se tratar de mais nada. Olha a incoerência, vão matar pessoas sem sintomas de Covid, impedir o socorro médico apenas porque não se vacinaram? Quando antes isso aconteceu? E não adianta vir com o argumento de que, mas estamos no meio de uma pandemia. Não! Os números no Brasil vêm caindo há meses, muito antes, aliás, de termos atingido percentual alto de vacinados. Covid ainda é um problema sério de saúde, sim. Por isso é preciso não participar de aglomerações como shows e carnaval, onde todo mundo fica abraçado, cantando, se beija e bebe no mesmo copo ou garrafa. Mas no dia a dia, para ir ao mercado ou a uma consulta médica de rotina, quem não está vacinado de Covid oferece mesmo risco aos vacinados? E pessoas vacinadas, mas com sintomas de Covid ou até com a doença confirmada por exames? Essas podem circular onde quiserem, entram nos hospitais e em qualquer outro lugar só porque tem um selo ou um carimbo? Mesmo que estejam transmitindo a doença? Aconteceu recentemente na COP26, a reunião mundial do clima realizada no começo de novembro na Escócia. Vários dos participantes vacinados testaram positivo para a Covid e tiveram que ficar em quarentena. Inclusive o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, um dos defensores do passaporte sanitário, que não funcionou para ele. Antes, na reunião da ONU em Nova York, que não exigiu passaporte vacinal, mas testou os participantes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinado, descobriu que tinha Covid e precisou ficar em isolamento na cidade por mais 2 semanas. Toda hora a gente recebe notícias assim.
No começo de agosto, um cruzeiro no Caribe, com mais de 96% dos passageiros vacinados, precisou desembarcar uma turista que estava com sintomas graves de Covid. E depois, infelizmente, na volta à sua cidade, nos Estados Unidos, ela acabou falecendo. 26 tripulantes desse mesmo navio testaram positivo. Detalhe: todos estavam vacinados, segundo o Ministério do Turismo de Belize, o país em que a passageira doente foi hospitalizada. O índice de vacinação entre os tripulantes era de 99,98% e entre os turistas 96,5%. Depois desse caso, virou praxe entre as companhias de cruzeiro exigir passaporte vacinal. A pergunta que fica é: adianta? Os números divulgados nesse navio, em que teve o surto, mostram que não. E há muitos e muitos casos pelo mundo de eventos fechados a quem tem o tal do passaporte vacinal, onde houve registro de contaminações. Ainda assim, a loucura da exigência de passaporte sanitário só avança a níveis absurdos. Essa semana circulou uma notícia estarrecedora da Alemanha, onde uma clínica de eutanásia, aquela morte assistida, algo que é permitido lá, está se recusando a receber pacientes não vacinados. Vejam bem, a pessoa está em fase terminal de alguma doença, não quer mais esperar pela morte, decide se internar nessa clínica para receber uma injeção letal, mas tem primeiro que se vacinar contra a Covid. Se chegamos a esse ponto, parece difícil de se surpreender com algo mais. Mas calar não é opção para quem defende a liberdade e a transparência. Se querem proibir acesso a não vacinados, apresentem estudos comprovando que isso funciona. Não apresentam. Contra todas as evidências científicas e estatísticas, estão impedindo gente saudável, que se cuida, usa máscara, higieniza as mãos, mantém distanciamento dos outros, de entrar em alguns lugares ou de ter acesso a alguns serviços só porque decidiram esperar para se vacinar. Essas pessoas preferem ter mais informações quanto à eficácia e à segurança das vacinas antes de tomar, e isso é legítimo. É preciso respeitar, mas determinações de presidentes de tribunais ou de outros órgãos públicos, decretos de prefeitos, de governadores, leis municipais ou estaduais segregam a título de proteger a coletividade, e tem gente aplaudindo essa tirania e fomentando a divisão absurda entre as pessoas, dizendo com todas as letras que os não vacinados são egoístas e sádicos. Uma desumanidade inacreditável, até porque essa classificação rasa ignora o luto de pessoas que perderam parentes para efeitos adversos das vacinas, que, embora não estejam sendo divulgados abertamente, estão acontecendo. Os relatos inundam as redes sociais, que são a praça pública do mundo atual, e já se contam aos milhares nos sites oficiais da Anvisa, o Vigimed, e do governo americano, o VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System, onde quem teve problemas de saúde depois de se vacinar ou parentes das pessoas que morreram relatam o ocorrido. Pelo Brasil inteiro, médicos que estão atendendo pessoas com efeitos adversos graves após se vacinarem e peritos que fazem os exames para testar causas de morte abrem espaço na agenda já apertada para, de forma voluntária, participar de audiências públicas, onde possam levar mais esclarecimento para vereadores e deputados que cogitam fazer leis implantando a obrigatoriedade das vacinas. Também estão nesse esforço por esclarecer autoridades e a população como um todo especialistas em ética, advogados, professores universitários e cientistas que estão há meses estudando a relação das vacinas com tantos casos de infarto em adolescentes e jovens, casos de AVC, tromboses que levam à amputação de membros, síndrome de Guillain-Barré e outras doenças. É uma maratona para tentar evitar que, além de todos esses problemas, ainda aprovem o passaporte sanitário. São de 2 a 5 audiências públicas por semana. Elas estão acontecendo em todos os estados. A Gazeta do Povo publicou recentemente um levantamento de como anda a discussão Brasil afora. E a repórter Jocelaine Santos descobriu que as restrições de acesso a espaços, eventos e serviços para pessoas não vacinadas, mesmo considerada uma medida excessiva ou ilegal por muitos juristas, avança no país. O levantamento dela, feito com exclusividade para a Gazeta do Povo, mostra que pelo menos 17 estados e o Distrito Federal já implantaram algum tipo de restrição para quem não se vacinou contra a Covid-19.
Nas cidades, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, numa consulta a 2.362 prefeitos, agora em novembro, 380 disseram que já estavam adotando a medida, 16% do total consultado. Mas o número real é maior porque a Confederação consultou pouco mais de 2.300 prefeitos e o Brasil tem 5.570 municípios. Para ler a reportagem completa, busque por passaporte de vacina avança com resistências. Veja a situação nos estados. A insanidade chega a tal ponto que já tem projeto de lei apresentado no Senado para criminalizar quem não se vacina. O autor dessa ideia absurda é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O projeto tipifica como crime deixar de se submeter sem justa causa à vacinação obrigatória em situação de emergência de saúde pública, criar, divulgar ou propagar por qualquer meio notícias falsas sobre as vacinas do Programa Nacional de Imunização ou, de qualquer modo, desestimular a vacinação. Esse projeto está em fase de consulta pública e você pode dar sua opinião lá para tentar impedir que vá para frente. Por sorte, o não está vencendo com muita folga. Nesta sexta-feira, 3 de dezembro, no fim da manhã, estava com quase 60 mil votos não e 7 mil sim. O que chama a atenção é que 7 mil brasileiros pensem como o senador baiano e queiram colocar na cadeia quem não se vacinar. Se você discorda, não deixe de entrar no site do Senado e registrar seu voto contrário a essa proposta. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse é o momento de falar e tem muita gente fazendo isso. Todos os dias eu recebo e-mails ou mensagens diretas de pessoas ameaçadas de perder o emprego, até emprego público. Pelas redes sociais também circulam relatos e vídeos de pessoas indignadas com o avanço tirânico sobre as liberdades. Em Salvador, uma mulher não conseguiu pegar o passaporte da filha e gravou um vídeo. Agora, aqui ó, no shopping Salvador, vim pegar o cartão o passaporte da minha filha e não fui atendida, não pude, chamei gerente, fiz o que pude, o que não pude aqui e não houve quem convencesse, simplesmente porque eles estão exigindo cartão de vacina. Não atende, não dá, o passaporte já está pronto, eu só ia pegar. E simplesmente aqui, ó, barreiras, uma senhora aqui exigindo e checando, outras pessoas aqui também, simplesmente não estão tendo atendimento. Não, então é porque simplesmente é o decreto que vai por cima da Constituição. Vocês estão entendendo para onde a gente vai? Tá certo isso, pessoal? Tá certo? Até onde a gente vai se deixar amordaçar? Tá certo? Quer dizer, eu não tenho direito sobre o meu próprio corpo? Eu não tenho direito como cidadã honesta que paga os impostos? Tá certo isso? E eles dizem que tem que obedecer esse decreto, os funcionários, tá certo? Para não encerrar esse vídeo num tom de desesperança, trago duas notícias recentes animadoras. Na Áustria, que está em novo lockdown porque a situação na Europa voltou a preocupar, a população está se mobilizando e neste fim de semana promete realizar a maior manifestação da história. As TVs abertas começam a discutir sobre vacinas, os políticos começam a debater abertamente sobre o assunto. E parece que ao menos os austríacos terão a chance de repensar se tomaram o caminho certo. Outra boa notícia, a Câmara Municipal de Sorocaba, em São Paulo, foi uma das muitas que realizaram audiência pública recentemente. Depois de ouvir as explicações de médicos e de vítimas e parentes de vítimas fatais de efeitos adversos de vacinas, o vereador Dylan Dantas criou um modelo de termo de responsabilidade para as pessoas levarem a seus empregadores que estejam exigindo o passaporte. Quem quiser cópia desse termo de responsabilidade pode procurar no Twitter do vereador Dylan Dantas, Dylan com Y. O termo diz o seguinte: nome da instituição CNPJ é a seguinte frase: nós obrigamos nosso funcionário, empregado, prestador ou cliente, aí põe o nome e o número do documento de identidade da pessoa, a se vacinar contra a Covid-19 e apresentar o comprovante de vacinação, ainda que as vacinas estejam em fase experimental, sob o risco de perda do emprego, função, contrato de trabalho ou de prestação de serviços. E, em caso de clientes, nos negamos a vender qualquer produto ou serviço
e proibimos a entrada no estabelecimento ou instituição caso não haja comprovação do referido comprovante. Nos responsabilizamos civil e penalmente por todos os efeitos colaterais das vacinas. E isso inclui possíveis casos fatais e indenizações. Pfizer, Coronavac, Janssen, AstraZeneca, no curto e longo prazo, por tempo indeterminado e não prescritível. E atestamos a plena confiança e eficácia das vacinas selecionadas neste termo. Seu corpo, nossas regras, é para o seu próprio bem. O referido termo é verdade e dou fé. Nome do responsável pela instituição, cargo ou função, assinatura do responsável, assinaturas de 2 testemunhas com nome completo e RG. Esse documento tem valor legal e é opcional ao vacinado o seu registro em cartório. Para finalizar, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, já se posicionou contra o passaporte sanitário. Quero reforçar aqui que a Prefeitura de Sorocaba é contra essa questão do passaporte sanitário. Somos entusiastas, sim, da vacina. Eu mesmo tomei as 2 doses, minha esposa tomou. Aconselho todos se vacinarem, mas a gente entende que o diálogo, que a conversa, que a orientação é sempre o melhor caminho. É lógico que existem legislações que dependem do Estado, do governo federal, mas o que depender do município, não haverá nenhuma lei para que seja implantado o passaporte sanitário aqui. E você, já tinha pensado em tudo isso? Como está a situação no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado? Deixa aí um comentário. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a entrar para a nossa comunidade de assinantes. E agradeço aos nossos assinantes, porque são eles que permitem a produção de conteúdos como este. Você pode acessar uma promoção agora, apontando a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicando no link na descrição desse vídeo. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a conteúdos exclusivos, além de toda a cobertura jornalística da Gazeta, que é pautada em convicções conservadoras, como a defesa das liberdades individuais. São as convicções da maioria dos brasileiros. Eu sou colunista da Gazeta e te espero lá.